já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Hello, bem-vindos ao episódio caseiro deste mês. Hoje, tinha aqui uma piada, mas eu não sei, isto é tão lame que eu não sei se vou fazer. Hoje vamos mergulhar no mundo da minha prima Ritinha, apesar de já ser maior que eu, vai sempre, para a família e para nós vai sempre ser a Ritinha, atleta de alta competição e como não podia deixar de ser nesta família, é nadadora, claro. E hoje quero explorar aqui como é que foi este ano e o episódio vai ser sobre a vida de um atleta em Covid. Ritinha, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Gostaste da piada? Gostei. Não, teve piada. Olha, eu queria começar por contextualizar mais ou menos toda a gente e mesmo a mim, porque eu na verdade não sei muito bem, como é que era a tua vida, uma semana normal para ti, antes disto tudo, ou seja, até 2019, antes da pandemia, antes do Covid, como é que era uma semana normal para ti? Tu és estudante também, não é? É sim, senhor? Sim. E como é que eram os treinos, os horários, a intensidade dos treinos, ou seja, como é que era uma semana normal para ti antes do Covid? Olha, antes do confinamento, e agora está muito parecido. Nós tivemos agora pós-confinamento, okay. Sim, desde setembro, diria. Nós tivemos sorte porque o Centro de Alto Rendimento do Jamor possibilitou-nos ter horários de treino muito parecidos àqueles para os atletas de alto rendimento. Tivemos sorte nesse sentido. E nós treinamos, segunda a sábado lá, deixámos de treinar no Algés, porque era mais complicado em termos de horários e arranjar disponibilidade para todos os grupos treinarem. Então nós aproveitámos para treinar só no Jamor. E nós fazemos 8 treinos de água por semana. A diferença em relação antes do confinamento foi que nós prescindimos de um treino de água por um treino de ginásio, trocámos. Ok. Portanto, nós passámos a fazer segunda e sexta-feira treinamos à tarde água e ginásio, depois terça e quinta treinamos de manhã e tarde água e à quarta-feira fazemos treino de água de manhã e treino de ginásio à tarde. Que coincide com o dia tanto dentro de água como de ginásio mais forte, portanto normalmente é quarta-feira, é aquele dia mesmo puxado, sim. À quinta-feira ninguém se mexe. E depois é sábado de manhã treinamos dentro de água outra vez. E tem sido, antes do Covid e depois do confinamento, os horários têm sido muito, muito parecido, não tenho notado, a grande diferença foi mesmo no confinamento. Sim, e como é que tu gerias isso com a faculdade? O que é que tu estás a fazer? Ou seja, eu já não sei, houve uma altura que estavas a fazer só algumas cadeiras? Sim, o ano passado, quando entrei no terceiro ano, decidi dividir em 2, portanto, foi o ano passado e este ano estou a fazer o terceiro ano em 2. Olha, nesse sentido, o Covid veio ajudar um bocado, porque as aulas passaram todas para online. Exato. Ou seja, eu não ia a teóricas nenhumas. E passei a conseguir ver todas porque eram gravadas. Portanto, eu via à noite, conseguia estudar à noite, conseguia escolher o meu horário, sempre consegui por causa do alto rendimento escolher o meu horário, portanto, quando tinha intervalos dos treinos era quando eu conseguia encaixar as aulas. E isso aí eu já conseguia fazer antes do confinamento. Depois foi a possibilidade de conseguir assistir a mais aulas, que para mim é melhor porque depois é menos tempo de estudo. Exato. Eu vou acompanhando durante o semestre e acho que isso facilitou imenso o último semestre do ano passado e este ano. Sim, porque tu ainda por cima estás a tirar medicina, que não é nada fácil, então estar a conciliar treinos de... Sim, há dias que não apetece estudar nada, claro. Não apetece ver nada, mas como também é uma área que eu gosto, acabo sempre por conseguir arranjar ali um tempinho para encaixar. Mas então ajudou-te teres as aulas online porque não tinhas que estudar tanto, exato, ou seja, depois acabava por teres que perder menos tempo nisso. Exato. Ok, então entra o confinamento e tu, como é que foi essa adaptação? Como é que passaram a fazer os treinos? É que ainda por cima nem dava para ir para a piscina, sim. Não é? Foi muito complicado no início, porque em fevereiro e em março começaram a cancelar provas. Mas nós nunca achámos que íamos ter que deixar de treinar. E quando nos disseram isto, mesmo assim eu achei que era uma semana, 2 semanas. E foram 2 meses. E eu não estava a querer acreditar que ia ter que... Eu já não deixava de dar tanto tempo desde que era criança. Exato. Eu acho que não tinha... Nós temos sempre aquelas 3, 4 semanas de férias no verão. E de repente são 2 meses sem tu estares à espera. Sim, entras para dentro. Sim, e
Pá, eu não sabia como é que ia conseguir lidar com isso, mas os nossos treinadores também, preparador físico, trabalharam logo para que nós, no primeiro dia a seguir a termos de ir para casa, já tínhamos um plano de treinos. Fomos sempre acompanhados, sempre a treinar fora d'água. Treinávamos, pelo Zoom, que estava na moda, não é? Todos pelo Zoom, a fazer preparação física com cadeiras e com sacos das compras. E fomos muito criativos, mas foi a maneira porque nós deixámos mesmo completamente poder ir para dentro da água. Treinar todos os dias na mesma, sim, não é? Sim, todos os dias. Preparação física todos os dias. Porque, tu sabes, um desporto como a natação, deixares de ir para dentro da água, faz logo de nós pararmos 2 meses, depois é uma recuperação de 4 ou 5. Exato. É o dobro. Nós foi um grande choque termos que parar completamente. E então, quanto tempo é que tiveste mesmo sem ir para a água? Foram 2 meses? 2 meses, sim. E como é que foi depois voltar à água? Ai, foi horrível. Foi aqueles treinos... Foi horrível. E eu ainda tive sorte porque... Pesavas mais, não é? Não pesavas, mas pronto, eu estou a dizer isto porque para quem não sabe, é mesmo aquela sensação de repente que é de um peso morto. Sim. E eu ainda tive sorte porque os meus colegas que não têm alto rendimento não puderam treinar logo na piscina do Jamor. Tiveram que esperar mais 1 mês para poder ir à piscina do Algés quando abriu. Bem, mas eu quando voltei, eu acho que eu já não me sentia assim tão mal a nadar desde criança. Foi um choque enorme porque tu entras dentro de água e, por um lado, eu sabia que ia estar ali umas semanas em que era só para voltar a ganhar sensibilidade. Exato. Mas mesmo assim, tu entras dentro de água e custava-me fazer 50 metros seguidos e não conseguíamos fazer séries de mais de 50 metros seguidos e estávamos ali a nadar muito poucos metros. Pronto, e demorei para aí uns 2 ou 3 meses até me sentir mesmo como eu própria. Isso aí é difícil tu também lidar. Até parece que perdes a técnica, não é? Sim. Assim um bocado. Parece que tens de reaprender algumas coisas outra vez. Não é muito fácil, mas pronto. E depois quando é que começaram as competições outra vez? Eles tiveram isso em conta, quem faz essa organização e isso? Sim. Pronto, as provas foram todas canceladas, as normais de 2020 foram todas canceladas, inclusive os jogos, não é? Sim. E os europeus, foi tudo cancelado. Mas como nós conseguimos voltar, os grupos de alto rendimento conseguiram voltar a treinar em maio, eles a federação optou por fazer uma competição em agosto, até com o Brasil e com a Espanha, e nós tivemos 3 semanas a treinar em Lolé, ao ar livre, e depois tivemos uma competição lá. E essa competição, pronto, ninguém estava à espera de que fosse grande coisa, de estar em forma, nem nada do género, mas foi uma boa maneira de voltar, porque nós tivemos 3 semanas, pronto, isolados, a treinarem ao ar livre, e depois conseguimos uma competição que era para nos divertirmos, era para voltarmos a saber competir. Sim. Caíram recordes nacionais de estafetas, houve pessoas a fazer mínimos para competições para os europeus. europeus. Sim, as coisas até correram bem, mesmo para mim que eu tinha estado... Houve pessoas que não tiveram 2 meses parados. Sim. Mas mesmo para mim, eu senti que estava à espera de muito pior. Estava mesmo à espera de muito pior e pronto. Acho que também no confinamento ganhamos outras coisas... Perdemos sensibilidade, mas ganhamos outras coisas. Ok, isso é giro, porque havia essa... Vocês já sentiam falta disso. Como é que é tu estares sendo um atleta de alta competição, portanto aqui a competição é um dos elementos mais importantes, como é que é tu saberes que vais ter um ano sem ter competições? Tipo, mesmo psicologicamente, para a tua moral, o que é que isso faz? Tu sabes que estás a treinar... e não vais ter competições e não é que não vais ter nunca mais, sabias que ia haver um momento que isso ia acontecer, mas quase não teres um fim à vista. Pois, eu acho que o pior era mesmo essa incerteza, porque nós estamos tão habituados a treinar para uma certa competição, para um certo objetivo, quer ela seja um ano de distância de 3, 4 meses, e nós ali deixámos de ter isso, estávamos a treinar só para nos voltar a sentir bem outra vez. Claro. Mas isso aí, pronto, teve de ser uma adaptação não só física, mas também psicológica de nós sabermos que estávamos a treinar para ser melhores todos os dias e não necessariamente para chegar ali, porque não era só não sabermos quando é que havia competições, nós sabíamos que tínhamos estado um grande período de tempo parados e, portanto, nós não íamos conseguir chegar à primeira competição e como se nada fosse. Ia ser complicado também voltar. Claro. Mas acho que até essa prova em agosto serviu
Porque eu acho que se nós não tivéssemos tido essa prova, tinha sido muito mais complicado. É Eu isso tive que eu colegas ia meus perguntar. que não tiveram, só voltaram a competir em dezembro. Uhum. E eu acompanhei de perto o quão difícil foi para eles. Muitos deles pensaram, pá, não sei se quer continuar aqui, Exato. não sei. Houve muita gente a desistir porque Imagino que sim. não sentia que não estava a treinar para nada. E Yeah. pronto, isso para mim foi complicado de ver, mas acho que também cada um de nós tinha que arranjar maneira de arranjar Motivar. motivação. Uhum. Pronto, era ser melhor sempre que no dia anterior no treino, era melhorar isto ou aquilo, saltos, percursos, etc. Tinham que vocês, Tínhamos que ser nós a arranjar, sim, exato, sim. arranjar os vossos objetivos. Sim, pronto, eu acho que... Mas isso é giro, porque até se tem falado disso agora, porque ainda não há uma data certa para os jogos. E, certo? Não, há uma data, sim. Mas ainda não é certo sim, que vai há uma acontecer. grande incerteza ainda à volta Pronto. disso. E tem-se ouvido muitos atletas que têm mínimos e que já estão, que vão aos jogos, que falam disso, que é quando se é um atleta de alta competição e se está a treinar, tu estás uma vida toda e és ensinada que estás a treinar com Sim. objetivos. Exato. E depois de repente tens aqui 2 anos que obviamente que tens que continuar a ter objetivos, mas não sabes muito bem quando é que vais poder, não é? E tens uma maior dificuldade por isso, é porque vocês não sabem, não é? Exato. Olha, Como nem- toda a gente, mas aqui é muito específico porque quando se é atleta tu não tens a mesma forma física para sempre. Claro. E eu aí é que está a dificuldade. Eu nem consigo imaginar o que é que essas pessoas que já estão qualificadas ou já estavam qualificadas para os jogos e estão nesta incerteza. Eu nem consigo imaginar o que é que essas pessoas estão a sentir. Ser horrível. Deve ser, porque eu estou a falar de mim e é assim um nível nacional, provas nacionais, talvez europeu, não estamos a falar de uns Jogos Olímpicos. E essas pessoas eu não consigo imaginar, lá está. Muitas delas, se calhar, já estão em fim de carreira, Exato. já estavam a pensar que mais 3 anos e já não estavam a nadar ou não conseguem Ou estar na eram mesma estes os forma. jogos, Exato. Os 2020 eram os jogos deles. Exatamente. Até pessoas que tu achas que vais nadar não sabes se eles vão conseguir estar no mesmo nível que estão agora. Portanto, eu não consigo mesmo imaginar o que é, mas lá está, nós como atletas somos, ligamos muito ou somos muito motivados pelos objetivos e por cumprir objetivos. E eu reparei que durante a quarentena tive que arranjar objetivos completamente diferentes. Nem que fosse fazer mais uma elevação todas as semanas, ou fazer mais isto ou aquilo, ou até no yoga que eu comecei a fazer tinha objetivos, porque eu tinha de arranjar maneira de me manter motivada, Claro. que se não conseguia, e ter Manter uma ativa. rotina, que eu não conseguia só, olha, pronto, vou treinar só para não engordar, ou só, não vou treinar só para manter ali um nível físico. Eu não conseguia isso, eu tinha que arranjar alguma coisa minha para melhorar todos os dias. E pronto, há pessoas que têm mais facilidade, há aquelas que precisam dessa competição e eu tive, pronto, os meus colegas, epá, eu não sei o que é que vou fazer agora sem provas no verão, como é que eu vou fazer? Exato. Não sei se consigo treinar. Pronto, há pessoas que... E é muito complicado, eu não consigo mesmo imaginar. E tu achas que essas, imaginando as pessoas lá está que já fizeram mínimos e que estão neste impasse, sabes de alguém que tenha desistido ou que não vá competir? Ou não sei, eu acho que se calhar deve haver uma história qualquer Com assim, mínimos tipo, para os jogos. fim de carreira Olha, e eu não aguentar. sei. Não sei mesmo. Por acaso acho que, pelo menos em Portugal, difícil, não é? acho que não. Acho que não. Acho que as pessoas ainda estão... Se estes jogos forem cancelados, eu não sei. Não, eu estou a dizer isto Não por causa sei. da mentalidade de um atleta. Tu tens sempre aquela mentalidade de Sim. consegues mais e tens que puxar e isso tudo. Tenho esta curiosidade se houve algum atleta que quebrou, mas pronto, se não sabes, podias saber alguma assim, história. houve muita gente a desistir. Houve Sim. muita gente, então no Mas Algés não- conhecemos muita sim. gente. Pronto. Agora, com mínimos assim para competições, eu acho que as pessoas aguentaram. Acho que sim, acho que não houve ninguém a quebrar assim dessa maneira. E essas competições, tu estavas a falar que tiveram a primeira competição depois da primeira quarentena no verão, Sim, em agosto. mas nem sequer foi a equipa toda. Não. Pronto. Havia público sequer? Não. Como é que foi tu ires a uma competição sem equipa, sem público? Sim. Como é que... Olha, agora têm sido todas sem público. Pois, Todas. é isso que eu ia perguntar. E essa em agosto tinha um máximo de 80 atletas. Portanto, nós estamos habituados a ter o quê? 500, 600 atletas numa piscina, mais público, e de repente somos 80. Nós estamos ali a olhar uns para os outros.
Pronto, agora Portanto, vamos já nadar. estão a puxar pelo outro, não é? Pronto, exato. Exato, é isso. É estranho, tu vais nadar e não tens essa sensação, especialmente quando por exemplo, tivemos provas na piscina do Jamor. Em dezembro e em fevereiro tivemos lá. Aí eram também 100 e tal pessoas, não éramos muitos. E sem público. Eu parecia, isso também não ajuda muito, que estava num treino, porque é onde eu treino todos os dias. Yeah. E é o mesmo ambiente quando eu estou a treinar. E isso aí, pronto, é estranho, é diferente, é complicado, porque tu tens sempre aquela motivação, está imensa gente a ver, aquele ambiente. Não dá tanta pica, não é? Exato, não dá a mesma pica, não dá aquela... E pronto, mas eu já sei que essa vai ser a realidade durante algum tempo. Eu não estou a ver quando é que vai voltar a publicar às piscinas ou outro sítio qualquer, não estou mesmo a ver. Tu gostas de treinar? Ou não? Gosto. Gostas? Gosto, Ok. sim. Não, eu estava-te a perguntar isto porque às vezes, por exemplo, eu odiava treinar. Obviamente eu também nunca cheguei ao teu nível, mas eu odiava treinar. Eu vivia para as competições. Eu tenho a certeza que se eu ainda nadasse e acontecesse um ano de Covid, eu saía logo. Exato. Mas é que nos primeiros meses, porque para mim era, por exemplo, o Tomás adorava treinar. Eu nunca gostei mesmo dessa parte e por isso estava-te a perguntar por isso. Acho que há muita gente que se calhar também pode ter sofrido por causa sim, sem disto, dúvida. porque é do género, o treino não puxa carroça e depois Claro. vais a uma competição e mesmo assim não tens a tua equipa, não tens público, ficas um bocado, pelo menos já estás a competir, já é alguma coisa, mas ficas um bocado... Sim. Conheço muita gente assim, que mesmo antes do Covid dizia, não me apetece nada de treinar, mas pronto, eu gosto das provas, então vou continuar aqui. Exato. E isto para, e o que é que vais dizer a essas pessoas? Elas não gostam, quer dizer, se calhar gostam, mas já estão numa idade em que com a faculdade é mais complicado. Se não têm essa motivação, ou até já estão a trabalhar, se não têm essa motivação das provas, para eles se calhar é complicado arranjar uma motivação para estar ali todos os dias, se calhar já não melhoram tanto. E se não têm aquele ritmo competitivo e aquela ansiedade, o nervosismo antes das provas, não lhes dá vontade de estar ali. Yeah. Por isso aí eu percebo perfeitamente porque é que tanta gente desistiu este ano, não é? Não é fácil. Exato. E há uma, agora que já começaram, quer dizer, tu já estás a fazer os treinos mais ou menos iguais, há já um alinhamento de competições, já há uma perspectiva, tu já estás a ter as competições normais ou não? Normais não, mas há um calendário, mas por exemplo, como nós estávamos a falar há bocado, ainda é tudo muito incerto, porque havia uma competição em agosto que era as Universiadas e foram adiadas outra vez, mais um ano. Portanto, até agora vai haver europeu em maio, em termos internacionais, europeu em maio e depois umas competições mais pequenas e depois os jogos em julho. E vai ser sem público? Sem público, isso aí já foi mesmo dito que vai ser sem público. Pois. Mas depois todos os dias tu ouves Coisas novas de já não sabemos se vai haver ou há possibilidades de ser cancelados e portanto eu acho que isto vai sempre, e os atletas estão a treinar e acho que vão estar sempre naquela inconscientemente que ainda há uma possibilidade de ser cancelado. Yeah. Isso não ajuda nada. Pronto. A nível nacional nós temos marcados uns zonais em maio, que já não tínhamos zonais há imenso tempo, e uns nacionais em julho. Portanto, isso aí acho que é possível acontecer se for como tem sido até agora sem público. Mas pronto, e depois em novembro e em dezembro acho que há europeu e mundial de curta. Foi tudo tão adiado que entretanto cai tudo em cima umas coisas das outras, mas não sei se vai haver ainda é tipo... Mas pronto. Qual é que é essa sensação de... Eu estou a ir muito pelas sensações porque acho que para quem está a ouvir é muito mais interessante. A parte técnica, menos que sejas um nadador, não tem tanta piada. É mais difícil de perceber. Sim, acho que é muito mais giro perceber, por exemplo, qual é que é a sensação quando tu estás a... Imagina, tu agora estás a treinar para o europeu. Sim. E de repente cancelam o europeu. Tipo, Olha, uns meses, ou às vezes nem é meses, até pode ser menos, não é? Antes, o que é que tu sentes, o que é que tu nunca pensas, tipo, estou farta disto, tiras a touca, tiras os óculos, hoje não treino. Olha, por acaso isso é uma questão engraçada, porque foi exatamente o que aconteceu o ano passado. E eu olha, antes de nós pararmos, antes de março, nós tivemos uma competição. E eu não estávamos em forma, não tínhamos descansado e eu consegui bater o recorde nacional. Pronto, 200 costas, bati o recorde nacional. E eu pensei assim, se eu estou em forma agora, daqui a 2 meses é que é mesmo suposto eu descansar um bocado mais, eu acho que consigo fazer mínimo para o europeu. E eu acho que aquele ano estava mesmo confiante de que ia conseguir fazer o mínimo para o europeu.
Isso foi que ano? Foi o ano passado, 2020, Ok, quando era ok. suposto acontecer o europeu. Ok. E eu tenho uma história engraçada com europeus, porque o primeiro europeu que eu tive a possibilidade de ir fiquei a 900 do mínimo. E isso aí ficou sempre na minha cabeça. Pronto. E eu achava mesmo que o ano passado ia conseguir. Estavas mesmo com aquela... Achava assim. E depois de repente nós começámos a ter nacionais cancelados. E eu pensei assim, pronto, se calhar é só aqui uma medida... Mas se os nacionais são cancelados, quando é que eu vou fazer mínimo? E depois também havia a possibilidade de eu ir pela estafeta de 4x200 livres. E aí não tinha que fazer mínimo individual, tinha de ser a primeira ou a segunda a nível nacional. Era um bocadinho mais fácil do que o mínimo. Não precisavas de uma prova. Sim, não precisava que se fosse uma Alguém prova. que é assim Exatamente. Precisava só que houvesse europeus. Exato. E não houve europeus. E eu lembro-me quando eles foram cancelados a notícia, eu achei assim. Pronto, Foram cancelados quanto tempo antes? Só isso. Os europeus eu já não me lembro, mas os europeus foram adiados. Eu acho que nós já tínhamos parado. Portanto, em março, 2 meses antes, eu acho que nós já tínhamos parado, sim. E eu lembro-me de chegar a casa e no primeiro dia ou no segundo, pronto, estar a falar com os meus pais, pronto, vai haver para o ano na mesma, não foi cancelado, ou menos isso, não é? Mas depois também me lembro de houve uma noite de eu chorar, porque eu pensei assim, outra vez, eu achava que esta era mesmo a minha possibilidade de ir a um europeu, e há 4 anos que eu estou aqui a tentar, e se calhar quando eu estava na minha melhor forma é quando vão ser cancelados ou adiados, e vou perder aqui mais uma oportunidade. Mas pronto. E então sentiste isso e em algum momento pensaste, imagino que sim, nunca mais vou conseguir? Ou não. Foi assim um breve segundo e depois pensas outra vez? Não, foi só ali um momento em que pensei, está-me sempre a acontecer a mim, está-me sempre a acontecer isto, mas depois também não fazia muito sentido estar ali a... Sim, sempre com aquilo a remoer, não valia a pena, e depois também... Não foram cancelados, foram adiados, eu tinha mais um ano para tentar e, portanto... E agora estamos aqui. aqui. Enquanto atleta, achas que este foi o pior ano? É que eu acho que, por exemplo, há muita gente que fala que este foi o pior ano no geral e por razões óbvias. E acho que há pessoas que sentiram muito mais do que outras. Por exemplo, eu falo por mim, pessoalmente, eu despedi-me no início do ano, sem sequer saber que isto ia acontecer, portanto não tinha mesmo ideia, despedi-me no início do ano, depois de repente isto acontece tudo, ao início foi um bocadinho, demasiadas coisas a acontecer, mas depois até foi bom, porque é do género, toda a gente estava em casa, estava quase toda a gente igual a mim, percebes? Portanto, acabou por ser uma ajuda, eu não era a única que estava... em casa, a trabalhar nos meus projetos, havia muita gente, tinha companhia sempre, e portanto, para mim até me ajudou, acho eu. Sim. Enquanto atleta, foi o pior ano para se viver? Tipo, tu gostavas de... Imaginas-te daqui a uns anos a olhar para trás e a pensar... Gostava de não ter tido aqueles 2 anos ou claramente. Um ano. Eu não sei se diria 2 anos, porque sinceramente eu acho que também aprendi muito e isso vai-me fazer a mim e às outras pessoas imenso como atletas e como pessoas. Não só as pessoas que viram isto como atletas, mas toda a gente vai aprender com isto. Claro que Pronto. sim, claro que sim. Mas eu acho que o ano passado, mesmo enquanto estava a acontecer, foi sem dúvida o pior, porque eu durante 2 meses não pude fazer aquilo que eu mais gostava. E eu não vou dizer a única coisa que eu fazia na vida, mas quase. Sim, mas eu conseguia como estudar. Ainda és estudante, ainda Exato. sentes que Sim. esta é a tua paixão agora. Exato, não é? sim. Eu deixei de poder fazer isso completamente. Eu não podia correr para a rua se, por exemplo, um triatleta ou um atleta de atletismo eu não podia correr para a rua porque esse não era o meu desporto. Eu não estava a conseguir praticar o meu desporto. Quem tem a sorte de ter jardins e assim podia fazer... pode fazer outras coisas, mas, por exemplo, os nadadores estão completamente impossibilitados. Qualquer desporto aquático está completamente impossibilitado. Pronto, a não ser que tenhas uma piscina em casa, mas não é uma coisa, eu não tinha. Mas estás completamente impossibilitado e isso aí é... Pronto, é horrível. É horrível, é mesmo, eu não encontro outra palavra, porque tu ficas mesmo sem saber o que fazer. E nós, durante esses 2 meses, tivemos a sorte de ter treinadores e preparador físico que nos ajudaram imenso, mas tu ficas sempre a pensar, ok, mas eu também quero treinar alguma coisa que faça sentido para o meu desporto. Eu não quero só estar aqui a ganhar força, a ganhar músculo e a ganhar... Não, tu depois também queres fazer outras coisas que
traduzam para Sim, dentro da claro, água. Exatamente, porque depois tu não podes estar ali a encher à maluca Exato, e a e fazer depois- ginásio como se não houvesse. Ginásio vai entrar, Sim. como se não houvesse amanhã, porque depois vais para dentro de água Olha, e eu as gozava, coisas. eu gozava imenso com o meu irmão porque ele era isso que fazia. Pois, Tu não estás bem a perceber, o Renato eu gozava com ele porque nós no final dos treinos o Renato começou a fazer elevações e flexões e a crescer e depois começou a ganhar imenso músculo e depois notou isso quando voltámos a nadar, ele notou que estava muito mais pesado porque ganhou imenso músculo. depois teve que se adaptar. Exato. É que, para quem não sabe, a natação é. Quer dizer, qualquer desporto é difícil quando tu paras de voltar a entrar no ritmo. Mas a natação é muito difícil porque tu vais para um elemento que não é o teu elemento Exato, normal, que é exatamente. a água. Exatamente. Toda a gente está habituada a andar no chão e a respirar ar, com a água é diferente. E mesmo, era o que tu estavas a dizer no início, mesmo quando nós íamos de férias e tu estavas só ali tipo 2, 3 semanas sem entrar os primeiros treinos, primeiro que tu te adaptasses, primeiro que tu conseguisses voltar ao teu ritmo normal, era muito complicado. Portanto, não imagino o que é tu estás tanto tempo sem entrar na água e depois a adaptação demora mesmo muito Exato, tempo. sim. Tu pensas muito nos X's, pensas muito tipo, se este ano não tivesse acontecido, se calhar eu já tinha feito isto, por exemplo, se calhar já tinha ido ao europeu. Exato, acho que era isso. Sim, provavelmente o ano passado, aquilo que eu estava a dizer era que se isto não tivesse acontecido, eu penso muito, olha, se isto não tivesse acontecido, se calhar tinha feito o meu melhor tempo por uns quantos segundos, se calhar tinha estado na minha melhor forma de sempre, se calhar tinha ido a um europeu, se calhar... mas também se calhar não tinha feito nada disso, percebes? E por isso eu tentei muito não pensar e deixar esse pensamento de lado, porque é muito fácil tu pensares que perdeste um grande ano e que podia ter sido o melhor ano da tua carreira, mas também podia ter sido o pior. Yeah. Portanto, não vale a pena pensar nisso, se isso já passou, e a partir do momento em que nós parámos de nadar, era deixar o resto para trás, era parar de pensar nisso, e era voltar aos poucos e tentar, e eu depois em dezembro consegui estar outra vez numa forma que, pronto, é muito perto da melhor forma que eu alguma vez tive, não fiz os meus melhores tempos, olha, porque não calhou, foi mesmo por pouco, e a partir daí também começas a perceber que, ok, aqueles 2 meses estão para trás, já não há mais aquela coisa do tive 2 meses parado, desculpa para aqui, desculpa para ali, isso já foi ultrapassado, já passou, em termos físicos pelo Até menos... porque teve toda a gente na mesma situação. Exato, não Menos era quem só tinha piscina em o casa mundo inteiro, que- o mundo inteiro parou, não fomos Exato. só nós, e houve pessoas que, pronto, tiveram possibilidade de treinar, ou as piscinas dos clubes assim mais pequenos, se calhar conseguiram abrir e eles conseguiram treinar. Pronto, eu conheço pessoas em Portugal que pararam 2 semanas, se calhar, tiveram essa possibilidade, nós não tivemos, mas na altura também acho que era um bocado necessário. Acho Claro. que também não podíamos ser muito egoístas na altura. Exato. E aí havia coisas mais importantes e nós, olha, tínhamos 2 hipóteses. Ou nos chateávamos e estávamos ali tristes o tempo todo, que só nos fazia mal, ou aproveitávamos para treinar coisas que nunca tínhamos treinado, para experimentar coisas, para ser criativos, para aprender outras coisas. E olha, foi o que eu fiz e acho que... Tu estavas a falar de nós todos crescemos este ano e que tu também cresceste. O que é que tu sentes que a quarentena e que este ano te fez crescer? Olha, aprendi a adaptar-me a dificuldades. Acho que... Eu espero que isto não volte a acontecer. Nem isto, nem nada. Acho que esperamos todos. Mas acho que se alguma coisa do género... nós estamos sempre sujeitos a lesões. Estamos sempre sujeitos a lesões, mas eu acho que se por acaso alguma coisa desse género me acontecer... Espero que não. Mas se alguma coisa dessas me acontecer, eu acho que estou preparada para ultrapassar estas dificuldades e até maus resultados, coisas assim mais... Boa. Acho que aprendi imenso a ver as Isso coisas a ter em perspectiva. Ok. Acho que é mais por aí, a ver as coisas em perspectiva. A ter mais calma, se calhar, Sim, ser mais sim, paciente. sim. Ok. Acho que sim. Ok, boa. Isso é super interessante porque é das coisas que é das maiores dificuldades, se calhar, para um atleta, é quando tem que parar. E quando, como tu falas, Exato. normalmente só estavam habituados a parar por causa de lesões. E neste momento foram todos obrigados a fazê-lo e tu teres conseguido fazer esse exercício é super giro. Sim, não éramos só nós, era o mundo inteiro. Sim. Tínhamos que... Também ajudou-te. Claro, porque tu pensas assim, estou a ficar para trás de toda a gente, sou a única pessoa a parar, isso aí não ajuda. Mas quando é por uma coisa maior, porque o mundo estava numa situação tão complicada que tu, espera lá, o desporto agora não é a coisa mais importante. Exato. Tens de parar um bocadinho para pensar e pode haver outras situações em que aconteçam mesmo. Sim, eu acho que é totalmente aquilo que tu disseste, mas também acho que
é a vossa vida, não é? Exato. Vocês, é a vossa paixão, são atletas, é aquilo que tu fazes melhor. Portanto, também acho que é super perceptível se às vezes quiserem ser um bocadinho egoístas e pensar, pá, já estou há 2 meses parado, deixem-me ir para a água. Claro, eu não me considero atleta profissional porque eu não estou aqui, eu não recebo todos os meses. Eu faço aquilo porque gosto e porque tenho objetivos. Sim, mas em Portugal também é um bocado é um bocado complicado. Jogador de futebol é um bocado difícil. É um bocado difícil, mas há pessoas que, e nos Estados Unidos isso acontece muito, eles tornam-se profissionais depois da universidade. E essas pessoas não têm outro trabalho, dedicaram-se àquilo completamente, têm 30 anos e estão a dedicar-se àquilo completamente. E essas pessoas dependem, e tu quando estás parado, sem competições, porque depois eles também dependem dos resultados nas competições para o dinheiro que ganham. Claro. E quando deixa de haver isso, eles ficam um bocadinho desamparados e a pensar, ok, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós podemos fazer, porque, pronto. E eu acho que, nesse sentido, a criação da ASL, não sei se já se viste, se acompanhaste, pronto, que é uma liga profissional, isso aí ajudou porque eles criaram uma bolha e, pronto, e os nadadores profissionais foram para lá e puderam treinar, puderam competir, puderam ganhar dinheiro, olha, aproveitaram e acho que foi uma mais-valia. Dificilmente acontece cá, não é? Foi assim, se querias. Sim, olha, muito dificilmente. Estava assim. Mas, e como é que é? Fala-se muito da mente, da capacidade que um atleta tem de passar por momentos difíceis e que normalmente são pessoas muito fortes mentalmente e é uma realidade, mas são seres humanos, como qualquer outro, e é normal terem momentos mais em baixo. Qual é que foi o impacto que isto teve psicologicamente? Agora, tirando aquela parte mais óbvia que já falámos, depois ser difícil adaptar à água e isso tudo, tiveste momentos de meltdown? Olha, momentos de meltdown acho que não. Acho que isto teve duas fases. No início eu estava muito contente por voltar às competições e não tinha pressão nenhuma, só me apetecia divertir-me e isso aí psicologicamente para mim foi muito bom. Eu não estava preocupada em resultados, só estava preocupada em fazer aquilo que gostava. Mas depois veio outra parte, quando começámos já a treinar normalmente e a fazer competições e já a estar num nível mais parecido com o que estávamos antes do confinamento, eu tive mais ou menos 1 ano sem ter uma competição a sério. Quando eu digo a sério é um campeonato nacional ou alguma coisa do género. Ou seja, quando tu deixas de estar preparado para sentir aquele nervosismo e aquela ansiedade. E para mim foi um choque voltar a sentir isso tudo. Giro, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, olha, eu em dezembro, lembro-me de uma semana... Pressão, 2 não semanas, é? sim, não é? 2 semanas antes eu estar a sentir-me... isto é ansiedade, já não estou preparada para sentir isto porque tu perdes... o ritmo, perdes o ritmo competitivo, não só fisicamente, mas psicologicamente também. E eu senti imenso isso e acho que ainda hoje não estou... Aliás, eu agora estou a trabalhar com uma psicóloga porque acho que é uma mais-valia, especialmente depois de tudo o que aconteceu, nós podermos falar e procurar ajuda e tentar técnicas novas porque nós não treinamos só o nosso corpo, nós temos de treinar também a nossa cabeça. Esse ano que nós estivemos parados acabou por ficar destreinada também. E pronto, olha, para mim foi um grande choque voltar. Eu lembro-me de estar uma semana antes de estar a pensar assim, será que vai mesmo acontecer esta prova? É porque eu quero muito nadar, mas eu não sei se estou preparada e havia muitas dúvidas. Já estavas tão habituada a não ter provas e se calhar mesmo quando diziam que ias ter, depois serem canceladas, que lá está o que tu estás a dizer. E a não ter pressão em cima e depois de repente, eu sou uma pessoa que põe muita pressão em mim própria e isso não ajuda. Exato. E eu de repente deixei de pensar, ok, tive 2 meses parada, não interessa aos tempos, e comecei a pensar que estive a treinar bem, já está na altura de fazer bons tempos e acho que consigo fazer bons tempos e depois não consigo lidar com isso. Exato. Em dezembro correu bem, agora em março não correu bem e eu tive uma competição em que pus muita pressão em mim própria, achei que estava preparada para conseguir ultrapassar esse nervosismo e essa ansiedade sozinha e não consegui. E tudo depois já a ansiedade, e foi uma das coisas que eu também falei com a psicóloga com quem estou a trabalhar agora, que pronto, com a ansiedade tens uma resposta física que não consegues controlar, que é tu só queres sair da situação. Exato. Não sei se tu tens alguma situação em que sintas esse tipo de ansiedade. Sim, eu acho que toda a gente, para começar, acho que
obrigada por estás a partilhar isto, porque acho que as pessoas precisam de ouvir eu acho mesmo interessante. Eu queria ter esta conversa contigo. Nunca pensei que fosse ser tão boa nesta parte. Sim. Acho que o teu testemunho está a ser ótimo, porque às vezes nós temos pessoas, por exemplo, eu sempre tive atletas de competição como exemplos para mim da mentalidade que eu quero ter. Também porque vimos da família que vimos, porque sei como é que é o meu pai, porque sei como é que o meu irmão mais velho também era assim, e todos os exemplos que eu tinha de pessoas que tinham uma mente super forte e que conseguiam tudo o que queriam na vida, eram atletas. Exatamente. E tinham esta mentalidade. Então, tu seres atleta e eu saber que tu também tens esta mentalidade, mas estás a mostrar também o teu lado mais fraco, é mesmo bom, porque eu acho que hoje em dia toda a gente devia, em algum momento na vida, ser acompanhado por um terapeuta, um psicólogo. Acho que é essencial. E a ansiedade, acho que é daquelas coisas que uns sofrem com mais intensidade, outros com menos, mas acho que é difícil tu estares uma vida inteira e dizeres que nunca sofreste de ansiedade. Exato. E sim, eu tenho momentos que, olha, por exemplo, quando comecei o podcast, isto era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Isto é o que eu quero fazer para a minha vida. E eu pus também esta pressão toda em cima de mim. Então, no início, eu sempre que me ia encontrar com alguém para fazer o episódio, era exatamente isso que me acontecia. Ansiosa. E o que me acontecia muitas vezes, e agora, quem quiser ir ver os primeiros episódios, não vá ouvir. Não, estou a brincar. Mas o que me acontecia muitas vezes era, lá está, fazia com que eu despachasse muitas perguntas, não ouvia bem o convidado, percebes? Estava a falar e eu, em vez de aproveitar o que ele estava a dizer para fazer mais perguntas ou para ter uma conversa normal, estava super colado ao guião, ok, e depois quando acabava eu tinha assim uma descarga de, sabes, de adrenalina. Sim. E nem aproveitavas o momento. Não aproveitava nada. Agora pronto, já estou mais habituada e mesmo agora nesta segunda quarentena já fiz muito mais por online. Mas também deu-me mais estaleca, mas percebo perfeitamente o que estás a dizer. Isto é um exemplo de agora, porque de certeza que já tive outros momentos que isso aconteceu. Claro. Mas é interessante. E tu quando vais para uma competição não podes ter o teu corpo a querer responder de uma maneira que tu não consegues controlar. Exato. Porque eu chegava a ter ansiedade de um certo nível em que eu não queria nadar. E eu sabia que queria nadar, porque a prova acabava e eu ficava chateada comigo mesma, porque eu só queria repetir, porque mal esse sentimento saía de mim, o peso saía de mim, eu queria nadar. Já não tinha pressão, eu queria nadar. Sim. E eu tenho que sentir dessa maneira antes. E as provas, e não é coincidência que as provas que me correram melhor são aquelas em que eu, lá está, se calhar não estou em forma, porque também não tenho pressão em cima de mim. Okay. Portanto, se calhar até estou em forma psicologicamente. Pronto, e é isso que eu estou a trabalhar com ela agora, porque também vem, pronto, esta ansiedade também se acumula por outras coisas, por frustração, por alguns maus resultados, por outras experiências que tu tens. Sim. Parecendo que não, estas coisas, mesmo que tu não sintas mesmo na tua pele ou na tua vida, que acho que toda a gente sentiu um bocadinho, seja o impacto, tu vês as notícias e tu vês os números e tu vês a quantidade de coisas a acontecer à tua volta, afeta a tua vida. Durante meses não ouvias mais nada na televisão, era números, era mortes, era Covid, é só isso, era só o que tu vias. Pronto, e nós, e eu até, foi uma coisa que eu já tinha pensado sozinha, e que depois os meus pais me perguntaram assim um bocadinho com medo, não sabemos qual é que vai ser a reação dela. Se querias ir ao psicólogo. Exato, abordar-me nessa. Podia reagir mal, mas eu disse, olha, também já pensei nisso. Eles, ok, pronto, boa. Mas acharam que ias reagir mal porquê? Por achar que estão-te a ofender? Tiveram um bocadinho medo que eu sentisse isso, sim. Que eu tivesse a achar que eles me estavam a chamar maluco ou alguma coisa do género. Okay. Que é um preconceito. Mas não é verdade. A realidade. Exato. Sim, toda a gente precisa. Mas acho que a nossa geração é a primeira que se calhar não vê os psicólogos, os terapeutas dessa maneira. Mas ainda bem, não é? Mas é normal que pensem isso, acho que... E a minha mãe, pronto, foram os dois nadadores, não é? A minha mãe chegou a um nível completamente diferente, assim como o teu pai. E ela, a minha mãe é um bocadinho bruta. Eu vou dizer isto assim porque a minha mãe... eu digo-lhe ela também, porque a minha mãe era muito forte psicologicamente. Sim. Ela conseguia, pelo menos daquilo que eu sei, ultrapassar as situações porque a minha mãe deixava as coisas para trás, deixava para o lado, as coisas não a preocupavam. E ela depois passou isso um bocadinho para mim
E eu sei que ela, se eu tenho um mau resultado, ela não quer saber, ela não vai ficar chateada comigo nunca na vida. Mas também sei que aquilo que ela me vai dizer são aquelas coisas assim mais gerais. Não penses nisso. Sim. E não te podes preocupar com o tempo, que são tudo verdade. E que para uma pessoa que se calhar tem a facilidade que ela tem em ver as coisas dessa maneira, resultava com ela. E comigo não resultava. Mas tu não conseguias perceber, não conseguas ir ao fundo, Eu não não é? conseguia. Tu se calhar pensavas, pá, eu sei, eu não quero pensar nisto, mas eu penso, e agora? Eu não conseguia abstrair-me desses pensamentos. E ela percebeu que pronto, que isso também acontecia e que eu se calhar precisava de falar com alguém e ter ajuda exterior, não é? Porque depois para ti também é difícil falar com as mesmas pessoas. Exato, e depois toda a gente que está à tua volta é da natação e é do meu meio, os teus amigos, a família, é que tu viras para um lado da família, é tudo do desporto e natação, viras para o outro, é igual. Exato. Ou seja, quando eu digo viras para um lado e para o outro, é tanto do lado da tua mãe como do teu pai. Exato. É tudo do desporto, portanto, e tu não tens amigos assim que não fora da natação, não. Não. Porque eu depois também... Sabes que eu descobri todo um mundo quando comecei a fazer amigos fora da natação. Foi tipo, pois, toda a gente me diz isso, mas sabes que para mim também é difícil eu arranjar amigos que não... Ou arranjar assim um grupo que não perceba a minha vida, não é? E eu também, como não passo muito tempo na faculdade, nunca fui lá... Mas é diferente, acho que enquanto tu ainda estás no meio, faz todo o sentido, percebes? Exato. Acho que não faz sentido de outra forma. Eu só estou a dizer isto porque provavelmente soube-te bem estares a falar com alguém que não tinha um histórico, que não tinha um historial, que não sabia a tua vida, não é? Exato. E tu poderes estar ali a dizer o que querias e eu sou uma pessoa muito privada, eu tenho alguma dificuldade em contar as coisas às pessoas, só o meu grupo mais próximo é que sabe estas coisas sobre mim. Bem, agora não. Mas eu também não tenho problema nenhum em dizer isto. Okay. E eu quando fui... Sim, só não partilhas... Só não gosto... Exato, não tenho necessidade de partilhar tantas coisas. Até nas redes sociais eu não... Eu sou muito seletiva naquilo que eu partilho. E eu quando fui à psicóloga, eu lembro-me de ela estar a pedir-me para eu partilhar com ela e eu pensar assim, o que é que eu estou a contar da minha vida a esta pessoa que eu nunca vi na vida? Mas depois é tão fácil porque, pronto, eles sabem o que é que estão a fazer e ela sabe e percebia o que é que eu estava a sentir sem conhecer tão bem o meio. Ela é especializada em psicologia do desporto e em performance. Boa. Pronto, é especializada. E ela conseguia perceber, pelo aquilo que eu descrevia, o que é que eu estava a sentir. E isso aí para mim foi do género, ok, isto é uma coisa normal. E ela vai saber ajudar-me. Portanto, eu acho que isso aqui vai ser mesmo a mais-valia. Mas então tu sentiste esta necessidade e sentiste esta diferença só por causa da pandemia? Ou seja, imagina que não tinha acontecido isto, tu achas que alguma vez irias precisar de... Não sei, eu acho que sim. Eu acho que mais tarde ou mais cedo ia precisar, porque não me aconteceu só agora. Não é? Já me tinha acontecido várias vezes, se calhar a uma escala mais pequena, mas já me tinha acontecido, porque eu... Já disse que ponho muita pressão em mim própria, mas depois também sou uma pessoa que sofre muito com a frustração, que é eu achar sempre que estou a treinar melhor do que antes e não conseguir melhorar os meus tempos. E isso deixava-me com uma frustração porque eu achava que eu acho que já tenho potencial para estar num nível que ainda não estou e depois não sabia lidar com não alcançar esses resultados e depois ia para uma prova com medo, porque eu se calhar queria tanto um resultado que ficava com medo de não o atingir. E até... Pronto, tenho uma situação engraçada, uma história engraçada que eu conto a toda a gente, porque acho muito engraçada agora, na altura não achei piada nenhuma, mas acho muito engraçada que foi em 2019, acho eu, quando eu bati o recorde dos 200 costas em piscina longa, pela primeira vez. Eu tinha investido num campeonato nacional que me tinha corrido horrivelmente mal, horrível, e na semana a seguir íamos ter campeonato de clubes. E eu pensei assim, ok, eu tenho que mudar a minha cabeça, porque esta prova que vem agora... Não sou só eu, é o clube, é a equipa que interessa. Eu ia nadar muitas provas e ia estar muito cansada. E lembro-me que na semana antes estava a pensar e estava assim um bocadinho em baixo, pronto, não tinha corrido bem. E a minha mãe só olhou para mim e disse assim, Rita, eu não sei porque é que estás em baixo. Eu fiquei assim na pele. É que já ninguém está à espera que tu batas recorde. Porque eu vinha esta pressão nos meus ombros, eu estou sempre lá perto, estava sempre a 1 décima, 2 décimas, estava sempre ali perto e nunca fazia. E eu achava sempre, porque depois eu também
preocupo demasiado com o que as outras pessoas acham e estou mesmo aqui a abrir, porque eu acho que não se fala o suficiente sobre isto. Sim, sim, sim. E ela disse-me assim, Isso é mas já ninguém está à espera. Já é tão normal tu fazeres assim. E eu assim, está bem, pronto. Não ficaste Mas até- ofendida? Não, porque eu fiquei a olhar para ela e pensei assim, se calhar é verdade. Mas olha que cheguei ao fim de semana e nadei com uma descontração. Se fosse eu, só iam dizer assim, desculpa. Estava com uma descontração. Mas isso é bom. E foi bom, e não é coincidência que tenha sido esse o fim de semana em que eu consegui melhorar o meu tempo. Mas achas que foi mesmo isso que despoltou essa... Não sei, mas eu sei que esse Mas fim gostas de semana... de pensar que sim? Eu acho que teve alguma coisa a ver, porque eu esse fim de semana estava numa descontração imensa. Não sei se foi porque me correu tão mal o fim de semana anterior que eu pensei, ok, pior não pode ser. Mas eu estava tão descontraída para nadar uma prova que eu sei que me vai custar imenso e que não há maneira de tu saís dali sem estares cansada, e eu ia nadar e pensei assim, pronto, eu estava-me a rir, eu estava contente, já éramos campeãs nacionais e eu fui para lá sem saber como é que ia nadar. Estavas na câmara de chamada tipo... Estava normalíssima, não estava nada nervosa nem ansiosa e correu bem, portanto. Pronto, eu conto essa história porque acho que agora tem piada. Sim, tem essa piada, é mesmo giro. Então, e agora que estás a ser acompanhada e que estás a fazer esse processo, já consegues ver, já consegues ter técnicas para conseguires controlar mais ou menos aquilo que sentes? Ou ainda não? Ainda não. Okay. Porque é muito recente. Eu sei mais ou menos o que é que nós vamos fazer e o que é que nós vamos trabalhar, e isso aí eu estou ansiosa, mas no bom sentido, pelo aquilo que nós vamos fazer, porque eu acho que me vai ajudar imenso, mas ainda é muito no início. E agora, eu não sei se já perguntei isso, as competições estão a ter com que frequência? Agora vão ter os zonais, não é? Sim, no final de maio. Vai haver o europeu em meio de maio e depois é o zonal no fim de maio. Mas aqui em Portugal é o zonal, sim, só os zonais. E depois o nacional em julho. Ok. Mas já não tem aquelas provas, aquelas sei lá, regionais, sim, coisas... Isso ajudava imenso. Mas não. Pois, e isso deixa-te tranquilo ou não? Zero, porque tu só tens provas importantes, basicamente. Exato, portanto, era exatamente aí que já eu queria viste, chegar. tu estás a pensar, ok, vou fazer esta prova assim meio cansada, ver como é que estou, se calhar até nada outras coisas. Não, agora tu só nadas em forma e só nadas para aquilo. Sim. Não ajuda muito. Qual é que achas que foi o elemento que te desgastou mais psicologicamente? O que é que me desgastou mais psicologicamente? Tipo, uma coisa. Foi o não estar com as pessoas, foi o não treinar, foi o não ir para a água, foi... Para mim, ir treinar é estar com as pessoas que... Pronto, mas nesse momento, pronto, só treinava o grupo de alto rendimento, que é bastante pequeno, e eu tenho muitos amigos que são fora desse grupo. E eu tive mesmo 2 meses sem ver o meu grupo mais próximo, sem ver o meu namorado, sem ver esse grupo de pessoas com quem eu passava todos os dias. E isso aí foi complicado. Foi muito complicado para mim lidar, porque mesmo depois de voltar a treinar, tu estás cansado, estás a voltar, não podes estar com as pessoas que gostas. E pronto. Agora, se eu tivesse que escolher... é difícil escolher uma coisa. Não tens que escolher, não. Era só escolher Eu às vezes gosto de fazer estas perguntas porque às vezes salta-te logo à cabeça mas se não, então não faz sentido. Foi uma junção de tudo. Não, acho que não há assim uma coisa que eu diga, porque lá está, também já passou um ano e eu acho que também já ultrapassei muitas dessas coisas. Se calhar se me perguntasses na altura, eu dizia-te assim, eu não poder ir à água. E depois passados os meses, não posso estar com os meus amigos. Por isso eu não sei o que é que... não posso competir. E depois agora já não posso competir há não sei quanto tempo. Acho que ia sempre mudando alguma coisa. Última pergunta. Alguma vez pensaste em desistir? Houve algum momento? Não. Não? Tu mandaste umas perguntas, não é? Sim. E eu vi essa e pensei, pronto, esta aqui eu vou passar rápido porque esta é fácil. Não, mas sinceramente não. Eu acho que até eu própria, quando li a pergunta, pensei e pensei assim, mas é verdade, eu nunca pensei em desistir. E achas que nunca pensaste em desistir porque ainda tens muitos objetivos que queres... Sim. E eu acho que mesmo que não alcance nenhum dos objetivos que tenho, queres pelo menos tentar. Eu só vou desistir quando sentir que já não tenho mais nada para dar. Que já tentei tudo o que podia tentar e
E para mim isso ainda está... Sim. Ainda falta muito Sim, tempo. hoje em dia então, antigamente era mais difícil, mas hoje em dia então já temos tantos atletas tão mais velhos, não é? Exato. Que ficam Sim. muitos anos a... Sim, é cada vez mais. Uhum. E eu acho que... Lá está, eu não Ainda tinha agora há dito pouco isto. tempo quem é que foi que conseguiu o mínimo para os jogos? Uma portuguesa? Mais velha? A Catarina, Deve ser. é capaz, a Catarina Monteiro dos 200 Mariposa. Que idade é que É tem? capaz, ela tem 27, acho eu. Ah, é. Pois, para a natação isso, Sim, isso sim. é... E ela é uma das pessoas que... ela não conseguiu ir aos Jogos em 2016. Uhum. Lá está, ela pode muito bem nadar mais 3 anos e até 2024. Eu acho que ela é capaz de fazer isso, mas é uma pessoa que é um choque muito grande se não houver jogos. Exato, imagino que exemplo. sim. Vais aos jogos, agora assim. Não, é o objetivo, claramente. Acho que qualquer atleta... Agora, posso não conseguir, mas só vou sair quando... Olha, tentei tudo o que conseguia, fiz tudo o que podia, pronto, e se conseguir, consegui, se não conseguir, pronto. A vida continua. Exato. Obrigada. Obrigada eu.